Fala, minha gente, estamos chegando para uma edição muito especial do Educação em Ação. Nosso programa Educação em Ação vai para o nosso site, vai também para toda a rede, né, na internet, e levando aqui os bons momentos, né, as boas influências, né, maravilhosas de quem está no comando, né, à frente da educação na cidade de Rondonópolis, né? E hoje nós temos aqui conosco a presença da professora Georgina Luiza de Lara, que vai falar um pouquinho, né, vai tecer aqui a sua trajetória de vida na educação. Mas, porém, a apresentação é deste que vos fala, Denis Marques, a direção técnica do Júnior Schwarzbold e a direção geral do Evandro Santos. Professora Georgina, é um prazer enorme recebê-la aqui no Educação em Ação. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo bem, seu Denis Marques, boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite. Falar de educação é sempre muito bom. Beleza. E como é que a educação chegou na sua vida? Como é que você sentiu chamado para a educação? Que é um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Então, na realidade, né, eu tinha um sonho, né, que eu falo que já era tão complicado. Se é complicado hoje, imagina na época quando era tudo mais difícil, né? Eu queria ser médica, e aí falei, não tem como agora, né? E fui ser contadora. Minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis, eu me formei, até tentei atuar, né, na parte de contabilidade, e fui chamada trabalhava numa empresa, me convidaram para ir para uma escola no noturno, assumir umas aulas. Até então eu falei, bom, eu não tenho como assumir essas aulas, porque eu não tenho licenciatura, né, eu tenho bacharelado, e como tinha assim, uma defasagem grande de professores de matemática na época, em 97, quando eu iniciei, e eu falei, eu vou aceitar esse desafio. E a minha primeira, quando eu tive, assim, minha primeira oportunidade mesmo foi numa escola municipal, Princesa Isabel, fica lá no Jardim das Flores. Então eu trabalhava durante o dia numa empresa e à noite eu ia ministrar aula. Sim, e peguei o gosto, né? Beleza. Aí depois eu falei, nossa, é bom, gostei. Aí no outro ano, continuei também, fui conciliando, né? A escola e uma empresa e a educação à noite. Sim, sim. Olha. Aí em 99, quando a lei do Dante, quem não tivesse licenciatura plena, ia receber o salário de uma pessoa que tinha ensino médio, mesmo que eu tinha um nível superior. Sim. Olha. Aí eu falei, não, então eu vou fazer a licenciatura. Aí fiz licenciatura e habilitei em matemática. E logo em seguida eu tentei concurso, não estava conseguindo, falei, eu tenho que estudar mais. Aí eu fiz uma outra licenciatura em física. E eu sou agora, graças a Deus, né, sou concursada em física pela rede estadual. E estou aí já há 25 anos na educação e sou uma que luto, né? Quando tem que ir para as ruas, quando tem que lutar pela qualidade do ensino, eu vou. Mas quando tem que voltar para o chão da escola, é lá que nós temos que estar, né? Tá acolhendo a comunidade, porque hoje a comunidade escolar ela é muito carente. Principalmente as escolas que estão inseridas no bairro periférico. Querendo ou não, você tem que ter um olhar diferenciado para eles, né? E trazer a comunidade escolar hoje para a escola mesmo, assim, para os desafios que precisamos, que é um dos desafios que nós encontramos. Sim. A sua naturalidade, nasceu aqui em Rondonópolis? Sim, sou natural de Rondonópolis. Oh, que beleza. E outra coisa que eu não falei, né? Meu Sim. pai foi muito conhecido em Rondonópolis, ele era conhecido como o senhor Pedro Lara, né? O nome do meu pai é Pedro Soares de Lara, sim. E ele vendia pão, aí era conhecido como Pedro Padeiro, já é falecido. Sim, sim. Inclusive, quando eu passei, né? Ele chegou em casa com um jornal, tinha sim. Meu nome lá, e ele naquela cesta chegou, uma alegria. Então, assim, da onde você vem, de toda a sua dificuldade, né? Você fazer uma faculdade é uma realização, né? Então, hoje eu valorizo muito. Sim, sim. No nosso momento que nós estamos atravessando, um momento realmente pandemia, né? Ainda não passou de vez, né? Nós estamos ainda na pandemia, infelizmente, né? E também agora com essas guerras. Qual que é
qual que é o momento, assim, da perspectiva, né, da sua perspectiva como educadora, com relação à classe estudantil? Como é que é a professora, como que a professora se sente, como é que você se sente com relação aos alunos diante desse momento de grandes incertezas que nós vivemos? Já tenho mais ou menos esse meu 6º ano que eu estou fora da sala de aula. Eu fiquei 4 anos como coordenadora, né, pedagógica, e o meu 2º ano como gestora. Eu estou agora como gestora de uma escola estadual. E qual a escola? Escola Professora Sebastiana, que fica ali na região do Jardim Sumaré. Sim. Que na realidade não é a escola que eu sou lotada, né? Mas Sim, teve o sim. seletivo, nós fizemos e eu fui assumir aquela escola, que eu falo que é uma escola que precisava da minha pessoa, da minha presença ali. Por quê? A pandemia, né? Voltando aí à questão da pandemia, que praticamente aí podemos contar 2 anos, né? Os alunos, a gente sentia assim aquela problemática. Parece que assim, desacreditou um pouco da educação. E muitos aproveitaram essa pandemia para não estudar. Porque nós criamos meios, né, para a gente continuar, porque não tinha como parar. Apostilado, as aulas online. E muitos assim usaram o meio. Nós não temos acesso à internet. Muitos tinham, mas eles têm a internet para outros meios. E a maior dificuldade é isso. O que fazer para chamar a atenção desses alunos para a educação? Porque hoje você falar para ele que a educação é importante, eles não têm mais assim. Por que é importante, né? Quantas pessoas aí estão estudadas, estão desempregados? Então eles buscam meios assim de mais fácil, eles querem tudo para hoje. Eles não querem esperar, né? Eles olham muito o outro, porque o outro já tem, eu também quero ter. Então, o desafio hoje é como fazer com que esses alunos tenham a educação como algo importante na vida deles. Agora mesmo eu tive que estar numa sala de aula, porque um professor necessitou, né, se ausentar. E aí eu falei, nossa, como tá diferente, né? Fiquei esses anos fora da sala de aula. E aí você cria umas atividades diferenciadas, para que aquelas atividades chamem a atenção dele. E aí você olha e fala, nossa, essa daqui eles vão arrebentar. E aí você percebe a dificuldade que eles apresentam, mas não que é uma dificuldade que eles não possam suprir, mas é algo que não chama mais atenção. Mesmo porque também nós estamos hoje com a tecnologia, né? No mundo tecnológico. Então, o que chama a atenção deles? Se você tem a internet, que eles têm acesso para poder fazer pesquisa, mas eles usam para outros meios, não para o meio educacional. Então isso é triste, os professores se sentem assim, eles ficam pensativos, até nas reuniões que nós sentamos para reunir e conversar, trocar ideias, o que nós podemos melhorar. Então a gente sente aquela angústia. Você acha que é uma crise na educação? É uma crise, né? Sem contar também a desvalorização profissional, né? Que nós estamos aí sofrendo. E com isso também, muitos professores, muitos profissionais da educação estão se sentindo meio assim, desanimado mesmo. Não que a gente quer desistir, né? Porque nós lutamos para ter uma educação de qualidade. Por isso que nós lutamos para a gente continuar. E aí eles ficam pensando, onde eu errei? O que eu preciso melhorar nas minhas aulas? Então, às vezes, ele fica sem saber se aquela aula que ele está ministrando está certa, porque é muita mudança. Hoje, muita gente quer mexer na educação, quer dar, como se diz, né? Falar algo que ele não está vivendo. Para viver hoje a educação, você tem que estar no chão da escola. Porque às vezes você prepara algo ótimo para o aluno, mas ele vem com N problemas. O problema emocional hoje está demais, principalmente com os adolescentes. É os adolescentes mesmo que estão nessa fase de transição. Então, esses problemas assim de questão depressão, ansiedade. Então, às vezes, o jeito que você fala com ele, você tem que pensar como falar. Porque se você chama atenção, dependendo da palavra que você usa, ele se sente coagido, é como se você está, né, pressionando ele. Se você elogia também, o outro já se sente, porque você elogiou ele. Então, é muito complicado. Você tem que o tempo todo saber qual palavra você vai usar
para você não magoar o aluno, porque antes você poderia chamar atenção, trocar ele de lugar. Hoje até para trocar um aluno de lugar, porque ele está atrapalhando o andamento da aula, você tem que saber como conversar com ele. E sem contar que a gente não tem, muitas vezes, o amparo da família. Aí fica difícil. O amparo da família é o que nós precisamos muito hoje na educação. Mas, professora Georgina, é um momento de reflexão, né, dentro desse prisma que nós estamos conversando. Não seria aí uma superação do antigo método, da antiga metodologia? Você não acha que esse é um momento em que deveria se voltar a questão da educação para a experiência, uma nova metodologia dentro da sala de aula? Com certeza. Novo sistema metodológico? Com certeza. Então, se hoje você for numa escola, material é o que tem para trabalhar com eles, né? Então, assim, o professor que está ali diretamente, né? O professor que é o mediador do conhecimento ali com os alunos, ele busca essas metodologias e às vezes você fica também fazendo uma alta reflexão, né? O que eu preciso passar para que chame a atenção desse aluno? Porque o método tradicional não funciona mais. Porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico. Se você, às vezes, você não pode duvidar também da capacidade de muitos alunos, que às vezes você menospreza quando você passa uma atividade, um teatro, por exemplo. Tem aluno que supera um interclasse para eles são muito bons, eles gostam. Você passa assim, uma atividade que você vê, nossa, esse menino para o desenho, né, para artes. E às vezes ele não gosta daquilo ali. Mas você não pode também ficar querendo seguir uma metodologia, só atividade inacabada para eles. Hoje tem que ser tudo contextualizado. Hoje nós temos sala com data show, pode trabalhar um vídeo, uma atividade diferenciada. Na biblioteca você tem TV, né, que tem canais hoje também da educacional para trabalhar com esses alunos. Então, o diferenciado que você colocou aí, essa metodologia, ela tem que ser realmente diferenciada. E o aluno, ele é único, né? Não adianta você achar que aquela atividade vai conseguir o todo. Porque, de repente, você preparou uma aula maravilhosa, você fala, agora sim, eu posso aplicar uma avaliação que eles vão... E aí, quando você aplica uma avaliação que você vê que, nossa, a maioria não conseguiu fazer, então você fala, nossa, mas... O que faltou, né? Parece que todo mundo aprendeu. Agora foi um arraso as avaliações. Essa é a maior reflexão hoje, né? Puxa vida. Dentro dessas perspectivas, né? As faixas etárias, por exemplo, né? Dos alunos, a senhora está dizendo que a juventude, né? Talvez mais dispersa, mais difícil. E como é que poderia ser resolvida essa questão dessa dispersão, desse desinteresse numa parte bem prática, com arte, cultura, não é? Com diversos desdobramentos dos segmentos das artes, dentro da própria escola, não é? Uma maneira de experienciar para a aprendizagem e não decorar para a aprendizagem. Não seria mais ou menos isso que está faltando? Então, hoje eles são preparados mesmo para a vida, né? E o que nós percebemos? O que está levando esses alunos a não, se interessar? Muitos, eles colocam o seguinte, a questão do acompanhamento familiar. Por quê? Os alunos, a maioria deles, muitos, eles mesmos falam para nós, eu não dormi. Eu praticamente fiquei a noite toda no joguinho, ele estudando no período matutino. Quando ele chega, a maioria das vezes ele dorme na aula. Por mais que você... Hoje eu vou passar um filme, por exemplo, dentro do contexto da minha aula. Então, às vezes, aquele filme para ele ele não acha interessante. Então, ele dorme, ele não foca naquilo, né? E a escola, a gente tem um cronograma de atividade diferenciada para chamar a atenção do aluno. Porque só aula, ele não é mais interessante. Então, o que coloca? A educação, ela vai além. Né? Além da sala de aula, se você tira o aluno para ele, para o interclasse, o professor, ele vai trabalhar todo o porquê que vai ter aquela interclasse para eles. Né? A questão do respeito, né? Para a gente estar trabalhando essa questão, para não ter os conflitos.
E é isso, quando eu falo o seguinte, não que todos, né? Porque tem pais maravilhosos, mas o que a gente observa, que aquele aluno que o pai acompanha, quando a gente faz uma reunião, ele vai na reunião, ele participa, ele dá uma ideia, você pode ter certeza que aquele aluno, o acompanhamento dele em sala de aula é diferente. Né? É uma atividade que você passa para eles fazer em casa, trazer pronto. Quem tem aquele acompanhamento é diferenciado, viu? Notoriamente, hoje nós vivemos um outro momento, que é um momento enganjado nas redes sociais, né? Que todos nós, também, inclusive a juventude principalmente, né? Está enganjada nas redes sociais. E eu acredito também que cada família, né? Tem a sua personalidade, né? A sua maneira de congregar, né? De ser congregado, de congregar com os filhos, enfim. A senhora acha que dentro desse aspecto, desse prospecto familiar, existe alguma deficiência também? Por exemplo, dificuldades, né, financeira, né? Desajuste às vezes também, desarmonia em família, briga em família muitas vezes. Isso também deve dar uma influência muito negativa para o aluno, né? Com certeza, principalmente aonde a escola está inserida. Se ela está no bairro periférico, a questão dessa desestrutura familiar, os pais têm que sair cedo para trabalhar. Muitas vezes já aconteceu de ligar para um pai, não, meu filho está na escola, só que ele saiu para trabalhar, a criança voltou a dormir. Ele deixou tudo pronto, né? Então, assim, por isso que a escola, ela trabalha uma parceria com a família. O que nós podemos fazer? A educação não dá conta, vamos buscar outros meios, outras instituições para nos auxiliar. Então, por isso que a gente tem essa parceria com o Conselho, o CRAS, agora nós temos a Ronda Escolar, né? Então, tem essa parceria. Quando a educação ali, tentamos resolver desde o regimento da escola, fugiu, chamou o responsável, porque qualquer ato de indisciplina que foge, né, de questão de agressão, primeira coisa é convocada a família. E muitas vezes tem aluno que fala assim, nem adianta ligar, porque eu não conheço meu pai, minha mãe trabalha lá onde ela está, ela não pode atender o telefone. E quem pode vir aqui? Ah, minha avó também não pode, porque minha avó é doente, realmente já chegou a vozinha lá doente, acamada, teve que ir lá, a gente não sabia, porque a mãe não podia e se não fosse não ia entrar, porque foi agressão dentro da escola, né? Poxa. Então essa desestrutura familiar, olha, e a gente assim, por isso que nós não culpamos, nós queremos acolher, trazer essa comunidade para a gente estar traçando metas juntos. O que nós podemos? E nós estamos perdendo alunos. Às vezes o aluno não voltou para a escola, está matriculado, não voltou. E a família também não está dando conta de fazer com que esse aluno volte. Com 14 anos de idade. Então você fala, não, mas quem manda não é ele. Quem manda nele é pai e mãe. Mas o pai e a mãe falaram, e aí, meu filho não quer? O que eu vou fazer? É bem complicado. Aí a gente tem as nossas parcerias, né? E relatar para o conselho o que o conselho pode estar indo, vendo o que está acontecendo, aí a gente já vai buscar as outras instituições para nos auxiliar. E o fato interessante agora que me ocorreu até uma lembrança de um fato assim bastante lamentável, bastante trágico, né? Diante da prospecção, do processo do ser humano, que existe em muitas cidades do país hoje, inclusive nas grandes capitais. São Paulo foi a célula máter desse problema, que é a questão daquelas pessoas que ficam à margem da sociedade, né, usando droga, aquelas coisas, né? Então, tem aquele mundo de pessoas. Então, o que acontece? Ninguém ali, né, pode ser retirado daquela célula ruim se ele não quiser. Né? Eu entendo o seguinte, eu entendo que se a pessoa está num caminho que ela não está sabendo nem de si mais, como é que ela pode se autoconduzir e ter uma autodeterminação para dizer o que é bom para ela e o que não é, né? Então, dentro das questões jurídicas, né, essa pessoa não pode, ninguém pode tirar a pessoa daquele local, né, para o momento melhor, né? As Cracolândias, eu digo, né? Infelizmente está tomando conta em vários estados do país.
E eu acho que essa questão da parte jurídica também, né, dos estatutos jurídicos, enfim, das inovações e tal, merecem uma revisão, né? Merecia uma revisão. Porque do jeito que as coisas estão indo, por exemplo, né, muitas vezes nem os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Porque existe uma certa resistência até jurídica mesmo. É complicado o negócio. Você já sabe que é melhor que eu que é complicado. Mas eu acredito que precisaria se ter mais uma compreensão, né? Mais afeto, mais carinho, mais amor, né? Todas essas divergências, né? Elas partem do princípio do desamor, infelizmente, né? Que é profundamente enraizado em grande parte da sociedade. A senhora não acha que as famílias não estão se amando mais, as pessoas não estão mais se autoprotegendo, enfim, né? Se reconhecendo mais, né? Exatamente. E aí tem muita coisa que você, dentro da educação ali, você, né, na gestão, muita coisa você não pode falar, né? Olha, cuidado, né? Porque tal pessoa. Então a gente tem que ter todo aquele olhar também. Porque tem muita coisa que nos prende, que a gente tem que fazer, às vezes, vista grossa, né? Porque, primeiro, é o direito do aluno estar na escola, né? Nós não podemos... a vida dele lá fora, nós não temos nem acesso. Porque dentro da escola ele tem que seguir o regimento da escola. E muitas vezes, por ele não conseguir seguir o regimento da escola, ele acaba se evadindo. E aí você não consegue fazer com que esse aluno retorne. Aí ele vai uma vez ou outra, e depois some de novo. Então, essa questão assim, de colocar, né, das leis, por exemplo, o que poderia estar fazendo para colocar aqueles... Você tem que estudar, agora esse é um momento de estudo. E senão você vai penalizar nisso. Eles não ligam. Porque eles falam, não, meu pai não tá nem aí. Eles mesmos falam. Mas assim, a gente tenta sanar esses problemas com palestras, né? O que a gente pode fazer para melhorar, para estar auxiliando essa família, parar um pouquinho para ouvir esses casos, para a gente não perder. Porque quando a gente perde o aluno ali, já não é mais nós. Aí já entra a segurança pública, né? Então, por isso que eles falam, o que vocês puderem estar fazendo aqui dentro da escola, para que esse aluno permaneça. Porque nós sabemos que 4, 5 horas que ele está ali, ele pode não aprender como gostaríamos, mas ele está ali. Só dele ter ido para a escola, ele está ali numa sala de aula, a gente tem que valorizar. E é buscar, como nós, cada dia a gente nós paramos assim para fazer uma reflexão do que pode ser melhorado, como nós podemos fazer. Às vezes o professor está desesperado, né? Olha, eu fiquei sabendo de uma situação. Então, como que a gente pode conversar para que isso não... Também nós temos que nos prevenir, né? Sim, sim. E nós não podemos falar algo que a gente não tem prova. Sim. Então, a escola hoje é o ponto principal. O aluno, ele olhou para um professor que ele tem confiança, ele quer conversar. E muitas das vezes o professor não tem aquele aparato para estar ouvindo, para o que fazer para estar auxiliando ele também. E ao mesmo tempo não pode colocar esse aluno para que os outros fiquem sabendo daquilo que ele conversou. Que ele fala assim, olha, eu conversei com a senhora, eu confiei na senhora. E eu não quero que a senhora fale para os outros. Sobre a questão, tudo, né? A questão do abuso. Sigilo, né? O sigilo, né? Do abuso. Aí você tem que chamar a família. Então, assim, são coisas que você tem que ter todo aquele aparato, assim, que ao mesmo tempo você fica com medo de se expor, falar, não, eu não posso, porque depois eu vou ter que ser testemunha de algo que eu não quero. Mas quando a situação foge, a gente tem que buscar sim, nós não podemos ser omissos. E a escola é o primeiro lugar onde chega essas descobertas. Que é tudo sigiloso, né? A gente não tem que comentar. Resolveu o aluno, a pessoa continua ali com a vida normal e não somos nós que temos que, né, que falar ou que deixar a pessoa para que os outros fiquem sabendo. Sim, por outro lado também a gente tem que ressaltar que esses momentos assim apreensivos, né, também existem os momentos de grandiosidade dentro da educação, né? Tem tantos jovens que fazem um trabalho maravilhoso, né? Que tem assim no seu coração assim um objetivo de
de conquistar, né, na vida, seus projetos, enfim, estudam, né, com dignidade, né, a grande maioria da juventude brasileira, né. Mas então, dentro desse prisma seu de 25 anos de educação, né, segmento educacional, como é que a senhora analisa esse seu momento, fazendo um contraponto do início até os dias de hoje? Melhorou ou piorou? Olha, piorou no sentido... Quando veio a tecnologia, né, que eles têm hoje acesso, tudo que eles puder, que não tem aplicativo, ou que você não tem nem como você ir lá e bloquear. Então eles têm acesso. Só que esse acesso eles não estão sabendo usar. Muitas vezes eles usam para algo que não seria tão necessário. Quando o aluno falou, professor, esses 2 anos, ele falou, diretora, eu fiquei esses 2 anos, eu não estudei. Eu fiquei no Free Fire, tem aqueles... Aí eu falei, nossa, e agora? Como que ele vai te auxiliar daqui para frente? Ele falou, nada, mas pelo menos eu distraí minha cabeça. Então ele não sabe o tanto que ele perdeu. Eu falei, mas você viu o tanto que fez falta agora para você no 9º ano? Então é um meio que, para alguns, né, quando você mandou fazer essa... Tem muitos alunos ainda que têm visão, que eles querem, eles falam, não, eu quero fazer meu ensino médio numa escola, no Instituto Federal. Eu estou estudando, estou me preparando para isso. Só que tem outros que ele fala assim, eu não vejo a hora de acabar o ano letivo. Eu estou aqui porque eu preciso estudar, minha mãe quer que eu estude, e eu tenho que estar aqui. Mas assim, aí cabe a nós, a instituição escolar, o que nós podemos fazer para estar, né, trabalhando com esses alunos. Porque aquele que está bom, que a gente vê que ele está no foco, beleza, vamos, né, só melhorar. Mas e aquele que não quer? É esse que nós temos que buscar. E o que fazer? Tá, piorou nesse sentido deles terem um acesso tecnológico, mas não saber usar para a educação, para que seja importante para ele. Porque, de repente, para nós, educadores, aquilo ali é importante, mas e para ele? Sim. Né? Se você fizer uma pergunta, o que vocês querem assistir hoje? Eles vão falar filmes lá que não tem nada a ver, educacional. Mas é o que eles gostam. Você faz uma festinha, alguma atividade para eles, né? Ou hoje, no intervalo, vamos colocar uma música. Mas a música que nós colocamos para eles não é a música que eles querem ouvir. Sim, sim. Então, cabe a nós estar intercalando, estar conversando com eles, estar buscando meio da gente trabalhar isso com eles. Né? E a gente vê que não é só a educação. A educação sozinha, ela não... exatamente. Não, agora, porque a gente tem agora os meios, que graças a Deus tem as instituições que estão do nosso lado quando a gente precisa. Hoje você precisa da segurança pública, ela está lá com a gente. Né? Conselho, por exemplo, CRAS. Né? Tá tudo ali para nos... Dentro do que eles podem também estar nos auxiliando, eles auxiliam. E é importante. A educação não pode caminhar sozinha, né? Não pode. E tendo a família, agora mesmo tivemos a nossa primeira reunião, quando nós olhamos aquele tanto de pais participando da reunião, nossa, como nós ficamos felizes. É isso que nós queremos, trazer a comunidade de volta para a escola. E agora, acabando essa pandemia, com a graça de Deus aí, né, podemos já fazer as nossas reuniões. Então, trazendo a comunidade, eles participam, eles fazem perguntas, e é importante. Bem, professora Georgina Luiza de Lara, a senhora saiu do aconchego lá do seu trabalho, né, da sua importante função de diretora de escola também, professora, diretora, e nós só temos que agradecer a sua presença aqui, para que nós pudéssemos bater esse papo aqui no Educação em Ação. Afinal, a gente, cada um de nós temos a nossa história, né? Temos a nossa trajetória. Então, a nossa trajetória, sendo expressada, ela vai servir também de exemplo para outras pessoas que, consequentemente, também vão estar no aprendizado, na aprendizagem, né? Que a aprendizagem realmente humana é infinita, né? Não é verdade? Então, deixa a sua mensagem para nós, para os nossos queridos ouvintes, telespectadores do Educação em Ação, por favor. Olha, eu agradeço muito o convite de estar aqui da Educação em Ação. E em nome de todos os profissionais da educação, quero deixar assim um abraço grande, dizer que nós não podemos desistir.
temos que lutar sim pela qualidade da educação, batalhar pelos nossos alunos, pela nossa comunidade e fazer o nosso melhor. E abraçar mesmo, é isso que nós acreditamos, que é a educação, e vamos lutar cada dia mais por ela. E muito obrigada. Nós aqui agradecemos em nome do nosso diretor, Evandro Santos, né? O nosso diretor técnico Júnior Schwarzbolt. E mais um bom momento, né? Nós estamos aqui na nossa TV regional e com a sua receptividade, com o seu carinho, né? Com o seu momento de receptividade em nos assistir. Nós só temos a agradecer e dizer que a próxima nós estaremos juntos novamente com mais um importante bate-papo no Educação e Ação. Muito grato.